Por que Deus se fez homem? Bem, já sabemos que a humanidade sofre as consequências do pecado original. Quando nascemos neste mundo, nós não tendemos automaticamente para o bem, mas sim para o egoísmo. Nós preferimos girar em torno de nós mesmos. Falta-nos a verdadeira amizade com Deus. Falta-nos a graça santificante. Falta-nos a vida sobrenatural que se desenvolve a partir da graça. Então nos faltam algumas coisas. Mas o que temos em abundância são falhas e pecados, uma montanha inteira deles. Tudo isso se coloca entre nós e Deus. Então, como vamos nos livrar desta montanha? Bem, nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Podemos nos arrepender dos nossos pecados e esse é o primeiro passo. Mas o pecado, como já falamos, é, no final, sempre uma falta de amor para com Deus. Ele ofende a Deus e, portanto, requer o seu perdão. Deus tem que agir. Essa é a única maneira para nós nos livrarmos da montanha. Assim, Deus tem que agir. E é isso que ele faz. É claro, uma única palavra de Deus seria suficiente para limpar os nossos pecados. Mas ele escolheu outro caminho, um caminho que traz o homem de volta para ele de um modo superabundante e mais bonito. Deus torna-se homem, e ele se faz homem para realizar três coisas. Primeiro, depois do que já temos falado, você provavelmente pode adivinhar isso. Ele se torna homem para nos salvar. Como exatamente a redenção funciona, vamos tentar entender mais tarde. Mas, de qualquer forma, Jesus faz algo que nos livra da montanha do pecado. Em Jesus, Deus age para que o pecado já não nos separe dele. Em segundo lugar, quando Deus torna-se homem, ele já não fala conosco por meio dos profetas, mas ele mesmo nos fala. Jesus traz-nos a plenitude da revelação de Deus. De forma muito mais profunda do que nunca, podemos perceber quem Deus é. E quanto mais conheçamos a Deus, mais poderemos amá-lo. Em terceiro lugar, em suas palavras e em seus atos, Jesus nos dá um exemplo de como viver uma vida justa. Ele nos mostra o caminho que conduz ao céu. Estas três coisas Deus realizou tornando-se homem. E, de fato, há um momento particular da vida de Cristo onde essas três coisas se unem perfeitamente. Na cruz. Na cruz, a nossa redenção é realizada. Na cruz, percebemos a verdade de que Deus é amor. E na cruz, nos é dado o exemplo perfeito do amor e do dom de si mesmo, para que possamos moldar cada pensamento, palavra e ação por ele. Portanto, é por isso que Deus se tornou homem. Preferimos girar em torno de nós mesmos. Falta-nos a verdadeira amizade com Deus. Falta-nos a graça santificante. Falta-nos a vida sobrenatural que se desenvolve a partir da graça. Então nos faltam algumas coisas. Mas o que temos em abundância são falhas e pecados, uma montanha inteira deles. Tudo isso se coloca entre nós e Deus. Então, como vamos nos livrar desta montanha? Bem, nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Podemos nos arrepender dos nossos pecados e esse é o primeiro passo. Mas o pecado, como já falamos, é, no final, sempre uma falta de amor para com Deus. Ele ofende a Deus e, portanto, requer o seu perdão. Deus tem que agir. Essa é a única maneira para nós nos livrarmos da montanha. Assim, Deus tem que agir. E é isso que ele faz. É claro, uma única palavra de Deus seria suficiente para limpar os nossos pecados. Mas ele escolheu outro caminho, um caminho que traz o homem de volta para ele de um modo superabundante e mais bonito. Deus torna-se homem, e ele se faz homem para realizar três coisas. Primeiro,
Depois do que já temos falado, você provavelmente pode adivinhar isso. Ele se torna homem para nos salvar. Como exatamente a redenção funciona, vamos tentar entender mais tarde. Mas, de qualquer forma, Jesus faz algo que nos livra da montanha do pecado. Em Jesus, Deus age para que o pecado já não nos separe dele. Em segundo lugar, quando Deus torna-se homem, ele já não fala conosco por meio dos profetas, mas ele mesmo nos fala. Jesus traz-nos a plenitude da revelação de Deus. De forma muito mais profunda do que nunca, podemos perceber quem Deus é. E quanto mais conheçamos a Deus, mais poderemos amá-lo. Em terceiro lugar, em suas palavras e em seus atos, Jesus nos dá um exemplo de como viver uma vida justa. Ele nos mostra o caminho que conduz ao céu. Estas três coisas Deus realizou tornando-se homem. E, de fato, há um momento particular da vida de Cristo onde essas três coisas se unem perfeitamente. Na cruz. Na cruz, a nossa redenção é realizada. Na cruz, percebemos a verdade de que Deus é amor. E na cruz, nos é dado o exemplo perfeito do amor e do dom de si mesmo, para que possamos moldar